A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Hoje, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Aqui no estúdio com a gente, o Durval Andrade. Mais uma vez, né, seu Durval, aqui batendo esse papo com a gente, o senhor que é presidente do Conselho Estadual do Idoso. Muito obrigada por estar retornando aqui ao programa. Nós é que agradecemos a oportunidade. O país, eu acho que nem só o país, né, seu Durval? Acho que muitos países, não é só o Brasil. Esses países vão andando aí na contramão do envelhecimento da população. Alguns países têm políticas públicas avançadas, adequadas para a sua população já idosa, principalmente, por exemplo, na área de saúde e da assistência, de forma bem avançada, onde as pessoas vivem um envelhecimento ativo de maneira digna. Outros países que ainda não têm essa evolução em políticas públicas, o nosso, infelizmente, é um deles. Carecemos ainda de muito esforço político para definirmos políticas públicas que venham beneficiar essa comunidade. Eu chamo de comunidade porque o número é assustador. Em 2013, que é o último levantamento de censo que foi feito pelo IBGE, o número de idosos no Brasil era de 24 milhões e 800 mil pessoas. É um número relativamente grande. Em 2013, a população idosa, que chega à casa dos 60 anos, é a que mais rapidamente nessa idade chega. Então, há um estudo que em 2035, 2040, boa parte da população, haverá mais idosos, pessoas acima de 60 anos, no Brasil e no mundo, do que crianças de 0 a 15. O senhor veio aqui com a doutora Berenice, já a gente falando sobre a questão da política. E ela falou sobre o Disque 100. Para a pessoa idosa. E falando especificamente essa questão da violência contra a pessoa idosa, ela trouxe as informações, trouxe números. E a gente sabe que esse cenário não mudou tanto. A gente continua tendo aquela pessoa idosa, aquela pessoa que muitas vezes ela é responsável pela manutenção da família, mas ela não é tratada com uma importância, muitas vezes, lamentavelmente. Ela tem importância financeira, importância nenhuma, mas não tem importância afetiva. Eu acho assim, não sei se seria a palavra assim, constrangedor, acho que é constrangedor, é repugnante a gente estar trazendo esse assunto, porque assim, gente, é uma pessoa da família, a pessoa não pode ser condenada por ter tido o privilégio de envelhecer. Não dá para fazer essa leitura, não dá para aceitar essa leitura, né, seu Durval? Boa parte da população brasileira hoje, principalmente nas categorias de recursos menores, as pessoas mais humildes, muitas famílias vivem baseadas na aposentadoria que o idoso, que a família tem, recebe. E a grande preocupação, quando este fato ocorre, é que muitos desses idosos, do recurso que recebe, quando eles caem para uma situação de vulnerabilidade, que ele perde a mobilidade ou a capacidade de resolver os seus próprios problemas, ele passa esse poder do uso do recurso para um familiar e que muitas vezes, ou na grande maioria, se apropria desse patrimônio que não lhe pertence, pertence ao idoso e faz com aquilo que quiser, e o idoso é, infelizmente, desprezado nos direitos que são vitais para a sua vida. Porque isolar o idoso, por exemplo, a gente sabe que, gente, é lamentável, mas é comum. A gente sabe que muitas famílias que têm pessoas idosas, essas pessoas, elas ficam isoladas. Ou seja, as pessoas não querem o dinheiro, mas elas não querem dar atenção, elas não querem fazer companhia. Muitas vezes, esse idoso sequer compartilha ali daqueles momentos de almoço com a família, ele acaba fazendo tudo isso de uma forma isolada. Esse isolamento também é um tipo de violência. Com certeza. É quase que um abandono. Há uma conceituação, e isso vem de muitos e muitos anos, porque antigamente, quando a pessoa ficava velha ou envelhecia, ele era como se fosse um artigo descartável. Ele perdia valor para a família. Ele já fez o que tinha para fazer, da agora em diante é só esperar morrer. Só que o desenvolvimento da sociedade, a melhora da alimentação, a qualidade de vida, o acesso das pessoas a instrumentos, por exemplo, como academias, que foi fazendo com que as pessoas sentissem um pouco mais de vaidade por si só, por si próprio, eles foram
se aproximando desses instrumentos e essa idade e esse envelhecimento, ele começou a mudar de figura. Então, ele passou a ter uma vida mais longínqua. E como é que fica a partir daí? Porque ele quer participar não apenas da família, como ele quer participar dos movimentos sociais, como ele quer participar de grupos de amigos. Idosos saem muito na rua para andar, para visitar, para caminhar. O calçadão da João Pessoa. Não, segmento ficam naqueles idosos, bancos por exemplo, conversando. relacionamento, segmento idosos e turismo hoje tem um investimento É a categoria que fantástico. mais viaja, é o segmento da pessoa idosa. Quem mais investe em viagem é o segmento da pessoa idosa. Primeiro, porque eles têm liberdade. Segundo, porque a grande maioria deles tem recursos, ainda que não muito grandes, mas existem viagens que são acessíveis a muitas classes sociais. Então, eles viajam muito. Isso que é a indústria que não tem chaminé, que é a indústria do turismo, ela se utiliza dessas pessoas para poder ter o seu ganho, mas, ao mesmo tempo, devolve a eles em lazer, criatividade nas viagens, oportunidade de conhecer outros lugares. Então, a vida dessas pessoas modificou completamente. Eles deixaram de ser produtos descartáveis, porque envelheceram. Eles não são mais produtos descartáveis. Hoje, eles querem ter maior longevidade. Há um vídeo chamado Envelhecência, que é produzido por um psicólogo, e ele mostra 5 exemplos de vida, todos eles no Brasil. Então, há um senhor que ele tem 89 anos e há 62 anos ele salta de paraquedas. Veja quantos anos quanto esse homem, ainda com 89 anos, ele vai caminhando vestido com o paraquedas dele para o avião. E tem um grupo de pessoas assim. Aí ele diz assim, o pessoal comentou, para onde, olha para ali, para onde vai aquele velhinho? Aí ele disse, velhinho? Bom, não é comigo que eles estão falando, porque eu estou indo para o avião saltar. E é salto livre. Ele só abre o paraquedas quando está perto do chão. E enquanto eu estou indo saltar, eles estão ali conversando, eu não sei o que eles estão fazendo, porque velho não sou eu, velho devem ser eles, porque eles não fazem o que eu faço. Tem um outro senhor que tem 92 anos e mostra ele já tinha corrido 8 maratonas em São Paulo. 8 maratonas. E as filhas mostram ele colando grau no curso de Direito, mas bem velho. E as filhas dizem assim, este foi o momento mais especial da vida dele. Então, a vida não para. Tem uma outra que é surfista e começou a surfar com 56 anos. Ela subiu a primeira vez numa prancha de surf e mostra ela na praia, no arpoador, pegando onda. Então, ela diz, a vida não para. Quem faz a idade é você. Você envelhece se você pensar que começou a envelhecer. Senão, você vai viver jovem, ainda que as rugas apareçam, mas você vai viver jovem porque o teu coração é jovem, a tua cabeça tem vontade de fazer as coisas. Então, a vida não para. A vida é uma continuidade e nós determinamos o nosso limite. E esse, lógico, o senhor está trazendo aí lições de vida. Então, para quem está acompanhando, a gente está falando aqui da questão da violência contra a pessoa idosa, porque a gente está avaliando aqui 2 situações. A gente está avaliando aquela situação daquela pessoa idosa que se entregou à questão meramente da idade por opção, daquela pessoa que se entregou por limitação mesmo, que muitas vezes não tem mais um poder de decisão, é aquela pessoa idosa que já está acamada, muitas vezes já não se comunica, não se comunica mais, e a violência da família contra essas pessoas. E aí, por outro lado, a gente tem aí a necessidade de reaprender a viver nesse novo cenário, nesse novo contexto, porque, gente, estamos ficando velhos, estamos envelhecendo, a cada dia a gente precisa aceitar isso e as políticas públicas precisam acompanhar essa realidade, né, seu Duval? É verdade. E é onde está o problema. Há muito o que fazer. Acho que a gestão pública tem um papel importantíssimo na definição deste caminho, porque eu entendo que governos são organismos que existem para serem colocados neles pessoas que foram escolhidas pela população, os recursos que esses governos têm para implementar em política ou em desenvolvimento, no que eles queiram. Esses recursos vêm da mão da sociedade, através dos impostos que são recolhidos, e se eles lá estão, e os recursos que têm na mão vêm da sociedade, porque o governo não fabrica dinheiro, o governo vive de imposto, de arrecadação de impostos. Então,
Se esses recursos vêm da sociedade e estão na mão daqueles que governam para desenvolver políticas públicas, essas políticas públicas precisam acontecer e todos os segmentos da sociedade e a pessoa idosa é um segmento extremamente importante, precisa de políticas que tragam para este segmento os benefícios que eles carecem. Seu Duval, daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, a gente vai precisar ir ao intervalo, a gente volta já falando aqui sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. 2 minutos.